partir de agora, na Santana FM, momento Vida Leve e Saudável, com a apresentação Lourdes Maria, porque você merece ser feliz. Bom dia você rádio ouvinte da Rádio Santana. Você ouvinte hoje vai pegar mais uma partezinha daquilo que eu falei na terça-feira passada, que quem é maior, quem é mais forte, o sol ou as nuvens? E aí a gente chegou à percepção lá de que o sol é muito forte, mas basta passar uma nuvem por baixo dele, a iluminação do sol não chega até nós. Então quem é mais forte? Muitas vezes estamos relacionando o poder, a força, a capacidade. Mas vamos continuar mais um pouco nessa história hoje. A força e o poder nem sempre estão naquilo que vemos de maneira óbvia. Quantas vezes parece o óbvio aquela situação e nem sempre é bem assim. As nuvens carregadas de água parecem imponentes, prontas para despejar chuvas torrenciais, fortes. Mas é o vento invisível, mas ele é capaz de fazer um movimento, movimentar as nuvens e conduzi-las para outros lugares, dando a luz do sol novamente e as nuvens irem para outros lugares. Da mesma forma em nossa vida, em nosso dia a dia, muitas vezes nós ignoramos a importância de pequenos impulsos que direcionam nossas emoções e nossas escolhas. Quando não conseguimos dar para nós uma saúde mental, emocional, física, no sentido orgânico como um todo, e quando não cuidamos dessa saúde, o que nós estamos fazendo? Permitindo que pequenos ventos se tornam tempestades descontroladas na nossa vida. Sim, às vezes você tem algum problema, alguma situação que tentando resolver seria fácil, quase nada, seria diante da situação a formiga. Mas enquanto isso não virar um elefante, não virar uma doença real, muitas vezes nós não olhamos para esse corpo físico, para esse corpo mental, para essa saúde que o próprio corpo às vezes está pedindo socorro. Então, pequenos sentimentos, pequenas emoções podem aos poucos se tornando de frágeis para fortes. Como vimos que o sol, tanta luz, a nuvem deixa de iluminar. A nuvem, com tanta carga de água em cima dela, o vento vai lá e carrega ela embora. E ela não tem um controle sobre ela. Da mesma forma, e a felicidade de uma saúde perfeita começa ali nesse lugar. Porque às vezes, olha só, porque às vezes de uma saúde perfeita começa a dar um lugar para uma doença. Por que isso acontece muitas vezes? Você ouvinte, veja os valores que você coloca ali. Veja a intensidade que você coloca aí. Veja o quanto você cuida de pequenos detalhes na sua vida, que quando são pequenos são detalhes e quando vão aumentando viram situações maiores. A saúde emocional funciona como um equilíbrio entre as nuvens e o vento. Qual é o equilíbrio? Muitas vezes o vento é forte e muitas vezes essas nuvens são muito pesadas. Então seria um equilíbrio. Mesmo que o vento esteja forte e a nuvem esteja muito pesada, talvez não há a possibilidade de carregar tão facilmente para lá e para cá essa nuvem pela força do vento, né? Então ter isso daqui. Se nossas emoções estão desalinhadas, ficamos à mercê das circunstâncias de muitas situações, sendo levado para direções que nem sempre escolhemos. Então, quantas vezes nós nos permitimos sermos carregados, induzidos a coisas que nós não queríamos, não pensamos, não esperamos, mas tem a ver com o quê? Com a circunstância que nós damos para esse lugar que isso seja real. A crença equivocada de que pedir ajuda é um sinal de fraqueza nos faz resistir ao suporte necessário, como se ignorar os problemas fosse a solução. Então, quantas vezes e muitas vezes eu pego pessoas já de mais idade no consultório, elas próprias dizem o seguinte: poxa, se eu tivesse vindo muito antes, se eu tivesse vindo 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos antes, tudo isso eu não precisava estar carregando, tudo isso eu não precisava estar sentindo. Então, no sentido assim, às vezes a gente precisa se permitir ser levado por esse vento em alguns lugares que possam me dar esse suporte para a minha vida e torná-la mais fácil e mais leve.
Assim deixamos que pequenas preocupações se tornem imensas tempestades internas, afetando o seu bem-estar e a sua relação. Buscar ajuda é um ato de amor consigo mesmo e também com os outros. Como assim um amor consigo mesmo? Buscar ajuda é um ato de amor consigo mesmo e com os outros. Quantas vezes você, rádio ouvinte, pensou, não, eu não preciso de ajuda, não preciso disso, não preciso daquilo, mas você estava literalmente nervoso, você estava literalmente irritado, você estava literalmente não dando conta daquela situação que estava ali na sua frente, te incomodando, te atrapalhando, te tirando o sério, e aí você, não, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de ajuda, eu tomo conta. Só que enquanto isso, há muitas pessoas que estavam ao seu redor, ali, marido, mulher, filhos, as pessoas que estão às vezes ao seu redor, pagam muito caro. Por quê? Porque buscar ajuda é um ato de amor e você não está fazendo isso contigo. Você prefere jogar coisas, situações, desesperos, angústias, palavras, palavrões em cima de outros que não tem nada a ver com isso. E a regra é essa. Se eu tenho um problema, ele é meu, eu devo tentar solucionar ele e não distribuir ele para a família inteira. E não distribuir ele para o ambiente inteiro. Então, se eu tenho algo, eu tenho que dar um jeito, de uma ou de outra forma, fazer com eles que ele se torna refeito ou então descartá-lo, porque isso aí não está fazendo bem nem para mim e nem para aqueles que estão ao meu redor. O corpo e a mente caminham juntos. Vamos lá. O corpo e a mente caminham juntos na busca por uma vida saudável. O descuido com a saúde emocional pode resultar em consequências físicas como estresse, afetando o coração, ansiedade comprometendo o sono e tristeza que enfraquece o sistema imunológico. Então, não estar bem, estar com um problema dentro da mente. E olha só, muitas vezes nós mentimos para nós mesmos. Como assim, Lourdes? Mentir para nós mesmos. Veja, quanta coisa que você pensa a respeito de um assunto X ou Y, ou a respeito de uma pessoa X ou Y, ou a respeito de alguma situação, e que você pensa várias coisas sobre elas. E talvez nenhuma daquilo que você está pensando é uma verdade. Então, o meu sentimento está mentindo para mim. Quanto mais eu ficar nesse meu mundinho, nesse lugar que eu sou capaz, na minha situação de livre-arbítrio, mais eu posso estar mentindo para mim. Mais eu posso estar pensando coisas com relação a pessoas e que não tem nada a ver. Há uns anos atrás, eu atendi um rapaz que quando alguém olhasse para ele, ele achava que essas pessoas estavam falando alguma coisa, influenciando alguma coisa, porque olhavam para ele. Até que eu consegui, essa pessoa tinha alguns outros problemas juntos, né, de transtorno, e você precisa ter esse cuidado. Até que eu consegui fazer ele entender o seguinte, cara, nem sempre alguém olhar para você é ter olhado para você. Você pode estar lanchando num lugar e você está lanchando e ergue os olhos e olha para algum lugar. Mas talvez você não tenha olhado para o lugar que o outro quer e acha que você olhou. E isso acontece muito com casais. Muitas vezes alguém olhou para alguma direção e o cônjuge viu que naquela direção ou tinha um homem ou uma mulher, e aí já vem aquele contraste, né? Por que você fica olhando para lá? Se é a mulher, por que você fica olhando para aquela mulher lá? Se for o homem, por que você estava olhando para aquele homem lá? E às vezes a pessoa nem viu o homem, viu tudo ao redor, menos o homem ou menos a mulher. E aí começam essas sensações. Ou seja, a sua forma de querer corrigir o outro era uma mentira dentro da sua cabeça. Mas você vai questionar até o fim para dizer, não, você olhou, mesmo que não tenha olhado. Até que um belo dia vai ter que olhar para ter certeza que está olhando, né? Então esse rapaz, em tudo que é lugar no trabalho dele, ele tinha essa sensação que estavam olhando para ele, falando dele, cogitando coisas dele, e ele começou a perder energia com o trabalho, porque ele estava gastando energia demasiada com as sensações de que ele estava sentindo. Ou seja, estão falando de mim, estão olhando para mim, estão achando isso de mim. E ele dentro da empresa, para você ter uma ideia, Rádio 20, ele enquanto isso fez curso, fez faculdade, fez pós, fez um monte de coisa nessa insegurança. Imagina a tristeza nesse lugar, imagina se isso é saúde, imagina se isso é saudável. Isso era doentio mesmo. E a partir do momento que esse cara começa a encarar, não,
Se eu acho que olharam, podem ter olhado, mas podem ter não pensado nada. Enquanto você acha que estão falando mal de você, podem inclusive estar falando bem de você, no sentido assim, poxa, eu queria ser que nem o cara, ó, tá trabalhando aqui, tá fazendo curso já, agora acabou a faculdade, você viu? Ele começou a fazer uma pós. Então, pode estar pensando coisas positivas. Quando esse rapaz entra nesse vínculo, quando ele entra nessa fase de ver isso dessa forma, ele começa a ter energia para o trabalho, ele começa a crescer na empresa, ele se torna um responsável lá dentro, ele começa a vincular com essas pessoas, ele começa a conversar com essas pessoas e se torna outro ser humano. Até onde ele tem culpa? Existia um medo lá da infância dele, onde ele projetava qualquer coisa que acontecesse, vinha aquela sensação da infância dele. E isso é pesado. Isso é pesado. Então, qualquer coisa que acontecesse, olhassem para ele, estão falando de mim, estão falando mal de mim, estão olhando para mim. Gente, conseguir dar um basta. A pergunta agora para você, Rádio Ouvinte, é o seguinte: ele ia dar conta sozinho? Ele podia fazer um monte de coisa, um quebra-pau, fazer não sei o quê, ele não ia dar conta. Mas quando ele procura ajuda e a gente faz esse entendimento sobre essa situação que é delicada para ele, mas que é a vida dele, ele começa a dar conta disso. Assim como devemos nos proteger da tempestade, não dá para ficar no meio da tempestade, né? Externa, é essencial contribuir com hábitos que fortaleçam a sua saúde interna. Buscar equilíbrio, cuidar da alimentação, praticar exercício, alimentar boas relações, são formas de evitar que os ventos fracos se tornem ventos fortes, destruidores dentro de você. Veja a vida daquele cara. A partir dali, ele vai para o trabalho para trabalhar e não mais se desliga ou se concentra com o que os outros vão fazer. Toda a energia dele foi para o trabalho, assim ele volta para casa ainda com energia para fazer outras coisas e sempre sai muito mais feliz para ir nesse trabalho, para encontrar os amigos e para ganhar ali o pão nosso de cada dia. Isso é saúde, isso é saudável, isso é viver novamente, como ele disse para mim um dia. Eu estou vivendo aquilo que eu não sabia que existia e aquilo que eu queria viver, mas eu não sabia por onde. Então hoje eu estou vivendo. Desde lá ele vem com essa vida muito mais saudável. Porque veja, o estresse afeta o coração, a ansiedade compromete o sono e a tristeza enfraquece o sistema imunológico. Para que isso? Vamos ter o cuidado e de olhar um pouco mais para isso. O meu número do WhatsApp, 42999920018. Faça uma primeira consulta para ver o que você tem para melhorar, para depois você fazer sua análise, entrar nessa situação. Quais são os meus traços de personalidade? Quais são os meus padrões de funcionamento? Como eu funciono? Leve. E como eu estou funcionando hoje contra mim? Nada a favor. Muitas vezes, muitas situações bastante delicadas no sentido de ver. Então venha para a minha terapia. Você que está me ouvindo, você rádio ouvinte, invista. Isso é investimento, tá? Invista. Venha para a minha terapia, transforme sua vida e vai ver os segredos que estão atrás de tudo isso. Vai ver os superpoderes que você tem na medida que você trabalha e vive dentro daquilo que são os seus traços de personalidade. E você vai ter uma vida muito mais leve, mais disciplina, mais organização, mais leveza no sentido do dia a dia, com você, com os que estão ao seu redor, pais, filhos, irmãos, esposa, marido. E quando for fazer a família inteira, então nem se fala. É um tamanho de quebra de situações delicadas para uma vida leve. Então vamos lá, qual é a grande questão? Porque estamos ou precisamos adoecer para valorizar a saúde. Muitos de nós fazem isso. A partir da doença, pensam que seria bom ser saudável. Muitas pessoas só percebem a importância do autoconhecimento que enfrentam ou uma crise e ignoram os sinais que alertam, que o corpo próprio alerta para você diariamente. Assim como as nuvens podem despejar chuvas enormes, os problemas acumulados podem nos surpreender quando não esperamos ou não cuidamos dele. Então, veja bem, você rádio ouvinte. Prevenir sempre foi a melhor forma de remediar qualquer coisa. Isso vale para a saúde física, mental e emocional, como eu sempre falo. Isso vale para você rádio ouvinte. Repense, priorize valores e cuidados. E lembra, faça o investimento. Se quer fazer comigo,
999920018. Com certeza, muita coisa vai ser diferente na sua vida a partir dessa terapia que você está fazendo comigo. Um bom dia para você, uma boa terça-feira, fé, confiança, foco, energia, tudo isso, e até terça-feira que vem. Momento de oração. Você gestante e fecha seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina.